E depois da leitura da Torá e de uma passagem dos livros dos profetas, os principais da sinagoga mandaram-lhes chamar e dizendo: Homens e irmãos israelitas, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, adiantai-los e dizei. Então, se levantando Shaul, Paulo, e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis ao soberano, prestai atenção. O soberano deste povo de Israel escolheu aos nossos pais e exaltou o povo quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito. E com braço forte, ele os tirou dali. E cerca de 40 anos, ele os preservou no deserto. E quando ele destruiu 7 nações na terra de Canaã, ele dividiu-lhes a terra por herança. E depois disto, ele lhes deu juízes em torno de 450 anos, até Samuel, o profeta. E depois, eles desejaram um rei, e Elohim lhes deu a Saul, o filho de Quish, um homem da tribo de Benjamim, por 40 anos. E quando ele o afastou, ele levantou a Davi para ser rei deles. E com respeito a este, ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que fará toda a minha vontade. Da semente deste homem, Elohim, segundo a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Yeshua, sobre o qual, antes de sua vinda, João o Batista primeiramente havia proclamado a todo o povo de Israel pela imersão em águas, como ritual de purificação, batismo, de arrependimento. E quando João o Batista cumpriu a sua incumbência, disse: Quem pensais vós que eu sou? Não sou ele. Mas depois de mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Homens e irmãos israelitas, filhos da posteridade de Abraão e os que dentre vós temem a Elohim, a vós que é enviada a palavra desta salvação. Porquanto os que habitam em Jerusalém e seus principais, em razão de não o terem conhecido e nem atentado às vozes dos profetas, que são lidos todos os Shabatot, um dia de descanso, um dia muito separado, cumpriram-se neles aquelas palavras ao condenarem-no. E embora não achassem nele causa de morte, contudo rogaram a Pilatos que ele fosse morto. E cumprindo-se neles tudo o que estava escrito acerca dele, tiraram-no do madeiro e o puseram no sepulcro. Mas Elohim o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto por muitos dias por aqueles que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, que são as suas testemunhas para o povo. E nós vos declaramos a boas novas como esta promessa que foi feita aos nossos pais. Elohim cumpriu a mesma promessa para nós, seus filhos, na qual ele ressuscitou a Yeshua, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, neste dia te gerei. E uma vez tendo ele ressuscitado dentre os mortos, nunca mais retornaria à corrupção, tendo ele dito isso: Eu te darei as firmes piedades de Davi. Por esta razão, ele também disse em outro salmo: Não permitirás que o teu puro veja a corrupção. Porquanto Davi, depois de ter servido a sua própria geração, pela vontade de Elohim, morreu e foi colocado junto aos seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Elohim ressuscitou não viu corrupção. Seja-vos notório isso, ó homens e irmãos israelitas, que por este homem se vos proclama o perdão dos pecados. E por intermédio dele, quanto a tudo o que crestes, sois justificados de todas as coisas, daquilo que não pudeste ser justificado pela Torá de Moisés. Acautelai-vos, portanto, para que não venha sobre vós aquilo que foi falado pelos profetas. Vede, vós desprezadores, pasmai e sucumbi, pois opero uma obra em vossos dias, uma obra sobre a qual de modo algum crereis, ainda que um homem a declare a vós outros.